Talmud e toda a Torá oral explica os textos das escrituras sagradas, que seria impossível de interpretá-las sem essa Torá oral. Moshe, quando ele sobe no Monte Sinai e ele recebe a Torá, ele recebeu a Torá... Moisés, senão eu vou confundir. Moisés. Quando ele sobe, ele recebe a Torá escrita e ele recebe a Torá oral para explicar o que está escrito, porque seria impossível você... Guarde o sábado. Está escrito nos 10 mandamentos, inclusive. Sim. Shamor et yom ha-shabbat, zachor et yom ha-shabbat lekadsho. Guarde e lembre do dia do sábado para santificá-lo. Como é que eu guardo o sábado? Eu escrevo sábado num papel e guardo numa caixinha? Não. Tem um tratado inteiro no Talmud, na Masechet Shabbat, que fala sobre a complexidade, os detalhes e todos os critérios para você observar o sábado sagrado. Mas, o que ele falou é interessante, que a Torá vem da linguagem oraá. Lembra que a gente falou da essência de cada palavra em hebraico? Qual é a raiz, qual é o shoresh da palavra Torá? Orá, orientação. Como é um livro de orientação, não tem que enfeitar, não tem que maquiar. E a Torá, ela revela as qualidades e as fraquezas dos nossos líderes, inclusive. Exatamente. E não esconde o erro e a falha e a fragilidade. Óbvio que no seu nível gigantesco, espiritual, que nós não temos nem como comparar... O Arão vai fazer o bezerro de ouro. Não temos nem como comparar a uma micro falha desses gigantes espirituais, mas para a nossa pessoa poder entender que não existe um justo que habite a terra, que só faça o bem e não acabe deslizando e tropeçando. Moshe, como líder, ele possuía as suas características de líder, mas como é que você imagina um líder? Um homem que fala bem, um homem que tem uma oratória impecável, um exímio orador. Moisés não falava bem? Ele não falava direito. Não? Ele não falava direito. Quando ele cresceu no palácio... Tem registro disso? Quando ele cresceu no palácio... Boca pesada. Exato, cabelo de pé. Um dos argumentos que ele utilizou para recusar a liderança, eu não consigo falar, eu não sou um homem que me expresso bem. E aí Hashem prometeu que Arão, o seu irmão, estava feliz e que ele seria o seu porta-voz. Entendi. Mas quando ele estava no palácio, que foi adotado pela princesa, pela Batiá, filha do faraó, ele acabou pegando a coroa do faraó e colocando na cabeça assim, diz o Midrash. Mas por quê? Estão brincando. Brincando, tá. Brincando. Opa, ficaram preocupados. Peraí, não é normal isso. Vamos fazer um teste. Colocaram pedras preciosas de um lado e carvão aceso do outro. Porque o carvão aceso brilha, as pedras preciosas brilham. Parece. Vamos ver o que ele vai pegar, né? Para ver se realmente as intenções do menino são essas que a gente tá com receio que seja. E ele ia pegar as pedras preciosas, e aí vem um anjo, assim está escrito no Midrash, bateu na mão dele, pegou o carvão, colocou na boca, e desde então ele tinha dificuldade. Por isso? Ele tinha dificuldade em se expressar. O líder, que você imagina que é um orador, que é um grande comunicador, isso são ferramentas de trabalho importantes. Mas sabe qual é a essência do verdadeiro líder? A paixão pela causa. Sabe qual é a essência do verdadeiro líder? Ser um exemplo do que ele está falando. Sabe qual é a essência do verdadeiro líder? Ter um significado por detrás da sua existência. Sabe qual é a essência do verdadeiro líder? Tudo isso que Moisés representou para o povo de Israel e para o mundo até os dias de hoje. O que sai do coração é uma linguagem que transcende a verbalização. As palavras que saem do coração e que são transformadas em exemplos de conduta transformam um ser humano num líder que vai deixar um legado aqui na Terra. E vejam só, no século XXI, estamos num podcast conversando sobre a riqueza que foi os valores que esse homem nos deixou e nos proporcionou. Incrível isso, né? Agora, ele passa por um processo de transformação, porque é curioso, tem certas coisas que você lê na Bíblia e você fala, isso parece não fazer sentido. Como é que você imagina Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador do Universo, precisa tirar esse povo e deixá-lo passar pelo deserto? Ele podia transportar direto para a Terra Prometida. Então a gente vê algo que é muito significativo. Então, antes de qualquer coisa, você tem o deserto. Moisés se forma dessa universidade no deserto. Ele, na verdade, eu acho interessante esse papel, né? Porque ele, no fundo,
Ele tem todo o conhecimento da realidade do Egito, que era a grande potência da época. E ao mesmo tempo, ele é totalmente hebreu. Ele vive nessas duas realidades de uma maneira extraordinária, mas o seu grande aprendizado vai ser exatamente nessa caminhada. E o que acontece? Quando você lê a história, você fala assim, eu se fosse jogar bola com Moisés, o senhor jogava no time dele. Porque se ele matou um egípcio, imagina, eu vou entrar nele de carrinho. Jamais eu faria uma coisa dessa. Então, o que acontece? Esse Moisés, que matou o egípcio, foi lá depois que ele tem essa trajetória de entender-se a si mesmo e ter um encontro diferenciado com Deus, ele se torna o indivíduo mais humilde, mais manso da terra, conforme Números capítulo 12. Sim. Então isso é impressionante. E para mim, um dos textos mais fascinantes que mexe com a minha cabeça é que chega um momento que o pessoal chutou o pau da barraca, né? O pessoal, o livro de Êxodo, que é um dos mais significativos da Torá, você tem um negócio curioso assim, que Deus fala assim, ó, eu fiz aliança com vocês, vou habitar no meio de vocês. Então, para deixar isso de maneira concreta, se constrói o tabernáculo, e aí a primeira parte do capítulo 25 até o 40 fala como deve ser feito, e a segunda parte, como foi executado. No meio tem o quê? O episódio do bezerro de ouro. Quando o sumo sacerdote se deixa levar o próprio irmão de Moisés para fazer o bezerro de ouro. E nesse processo todo, Moisés está lá diante do Senhor recebendo as palavras da lei, aquilo que é a essência de toda a Torá. E aí Deus fala com ele assim, ó, o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. E como assim teu povo? Foi o Senhor que mandou fazer isso. É muito show de bola a maneira como a coisa aparece. Então Deus diz, então dá licença agora que eu vou acabar com essa galera toda e vou resolver esse negócio. Então Deus está mais ou menos dizendo o seguinte, Moisés, lembra do Noé? Ficou só eu e ele. A galera do dilúvio se aconteceu de novo. Vamos, eu vou assinar. Se fosse eu no lugar, eu assinava na hora. Senhor, não demora não, vamos lá. Vamos ficar só nós dois, porque essa galera é carne de pescoço. Os caras são xarope. Como assim? Aí o Moisés diz, ó Eterno, o que vão falar do Senhor? Vamos dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar eles na montanha. Se o Senhor fazer isso, risca o meu nome do livro da vida. Me apaga do seu livro. É doideira. Você vê que ele é transformado. Se coloca na frente. Altruísmo. É uma coisa impressionante. Então, assim, a lição... Acho que isso é um negócio de liderança. Liderança muito forte. Porque a liderança verdadeira é tipo o Ahará em Israel, né? Você se entrega pelo outro. E assume a responsabilidade do grupo. Então é um negócio assim... Incrível. Impressionante. Incrível mesmo. Como você é uma sabedoria que tem ligação com essa relação com Deus, um elemento profundo e que serve para a nossa realidade, não só no contexto judaico, mas como universal, porque mundo todo. Esses 10 mandamentos, eles são a base do Código Civil, de moral e de ética de toda a humanidade. Então, lá nasce uma civilização. Com certeza. Lá nasce, né, uma sociedade civilizada. E, inclusive, esse Moshe, quando estava lá em cima, é importante ressaltar que Arão, o irmão dele, Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. O povo errou no cálculo, se influenciou pelo Erev Rav, por aqueles que eram idólatras, mas no momento dos milagres da saída do Egito, resolveram ir juntos e foram aceitos. Eles que trouxeram a cultura egípcia da idolatria. É verdade. E com a ausência da liderança, surge um vazio. Eles decidem construir um bezerro de ouro para idolatrá-lo. Foi um pecado tão grave que até hoje, eu imagino que até hoje existem consequências desse pecado tão grave. Mas eu não entendo, né? Porque eles não tinham motivo para duvidar mais de tanta coisa. Mas é isso que eu estou explicando. Eles foram influenciados por uma parcela pequena que saiu junto, mas ele citou Arão. Tá. Eu quero deixar claro que ele começou a juntar o ouro das pessoas para ganhar tempo. Essa é a explicação para a grandeza de Arão naquele momento de líder. Eu preciso que Moshe volte logo. E eu não quero que esse pecado seja consumado. Então eu vou ganhar tempo e eu vou começar a organizar. Mas, de uma certa forma, pecado do bezerro de ouro... Mas Moisés deu uma arrependida. Falou mas, de uma certa forma, o pecado do bezerro de ouro foi tão grave, e creio eu que a consequência dele foi em prestação, né, em vez de pagar de uma vez só, foi em prestação pela benevolência infinita do Eterno. Mas ele lá em cima
para receber a Torá, ele se depara com uma manifestação celestial. A Guemará, o Talmud, ele nos revela que os anjos, eles fizeram uma manifestação. Eles se opuseram à entrega da Torá para o povo judeu. Eles falaram, a Torá celestial, o manual da criação, essa Torá tão sagrada você vai dar para um carne e osso, para um carne e sangue, para um Basar Vadam? E o que Hashem, o que o Eterno fala? E essa é a beleza do que ele estava querendo mostrar. Hashem, ele diz o seguinte, Moshe, responde para os anjos. Ele segura no Kisei Kavod, ele segura no trono celestial, o grande trono. E ele se expressa da seguinte maneira. E esse discurso de Moshe, esse diálogo entre Moisés e os anjos, nos mostra também o papel da Torá nas nossas vidas. O papel dessa sabedoria divina nas nossas vidas. Moshe pergunta para eles, vocês têm pai? Vocês têm mãe? Os anjos falaram, não. Mas está escrito nessa Torá que vocês não querem que desça para a terra? Kaved et avicha vetimecha. Honre o seu pai e sua mãe. Vocês têm braço? Os anjos falaram, não. Está escrito nessa Torá que vocês não querem que desça para a terra? O kshartam leot aliadecha. Amarrarás um sinal no braço, que é o tefilim, que é um preceito judaico. Então vocês não têm pai, vocês não têm mãe. A Torá foi projetada para o ser humano se espiritualizar, se elevar, lapidar o seu caráter e chegar no seu objetivo, abdicando, né, dos prazeres imediatos, dos prazeres mundanos, para refinar e se espiritualizar cada vez mais. A Torá, ela não é para vocês. Vocês já são anjos. Vocês já são perfeitos por natureza. Vocês não têm outra opção a não ser fazer o bem. Vocês são instrumentos na mão do divino. Então olha só a liderança dele até lá em cima. Ele lutando, argumentando para que essa Torá chegue até o povo de Israel. E quando o povo de Israel abraça essa Torá, se compromete em vivenciar os seus valores, recebe uma missão ainda maior, que é Unatatich leor lagoim, que assim está escrito no Tanakh, eu colocarei vocês como uma luz para todas as nações. E essa é a luz da Torá que nós estamos agora compartilhando num podcast para milhões de pessoas. Mas olha só a coragem dele, o atrevimento dele. O líder precisa ser atrevido. A gente pode falar, como a gente está na semana da Páscoa e tudo aquilo que se passou, que é uma história das pragas e tudo o que aconteceu, a gente quer falar agora ou quer preparar ainda um... Não, a gente pode dizer, vamos entrar assim, o Rabino... Existe uma diferença muito nítida entre